de Pérgamo. Aleluia. Irmãos, a partir do versículo 12, quero mostrar para os irmãos aqui o que era a cidade de Pérgamo. Porque uma coisa que fica matutando muito na cabeça das pessoas, porque Pérgamo era conhecida como o trono de Satanás. Se você observar a palavra de Deus, vê que o anjo da igreja diz que ali era o trono de Satanás. Você vai sair daqui sabendo o porquê que era conhecido desta forma. Pérgamo, queridos irmãos, é uma cidade que foi construída sobre uma colina, cuja altura, queridos irmãos, tinha 300 metros acima da região circunvizinha. Ela tinha como rival naquela época a igreja de Éfeso. Por quê, irmãos? Por causa da adoração a ídolos. Mas a cidade de Pérgamo, em termos de adoração a ídolos, em termos de pecado, em termos de se aprofundar cada vez mais na podridão do pecado, era pior ainda do que a região de Éfeso. Éfeso adorava ali uma deusa chamada deusa Diana. Já a igreja de Pérgamo, os queridos irmãos, havia 4 divindades que existiam naquela cidade. Por isso que a igreja de Pérgamo era conhecida como o trono de Satanás. Era uma cidade muito importante na sua época. Uma cidade que continha naquela época a maior biblioteca que já existiu na face da terra naquela época, com exemplares de 200 mil exemplares naquela biblioteca. Por isso, queridos irmãos, era uma cidade muito procurada, uma cidade muito elogiada pelas suas casas, pelos seus moradores que ali existiam. E aquela cidade ali, irmão, era frequentada diariamente, dia após dia, por pessoas que vinham de fora. Vinham de fora porque adoravam a esses deuses que existiam na igreja de Pérgamo. Nesse texto, queridos irmãos, eu até fiz aqui alguns rabiscos para não esquecer, porque o irmão Samuel é esquecido. Aqui diz que por ser o centro de 4 seitas idólatras, esses deuses que existiam eram Zeus, Dionísio, Asclépio e Atenas. Essas eram as 4 divindades que existiam naquela época na igreja de Pérgamo. E ainda por cima exigia-se que todos os moradores da cidade prestassem culto de adoração ao imperador daquele lugar. Era obrigatório você dobrar o teu joelho e adorar ao imperador daquele lugar, além das 4 divindades que ali já existia. Asclépio é conhecido como o deus da cura. Por isso que muitas das pessoas se retiravam dos seus lugares e vinham visitar a cidade de Pérgamo por causa desta divindade, porque ele era conhecido como o deus da cura. O símbolo de Asclépio, eu até estava vendo a respeito do exército antigamente, ali no grupo da Pelopes, que eram os boinas verdes. Ali tinha um vidro que tinha uma caveira dentro, e aí dentro dela passava-se uma serpente. Aquilo ali era o símbolo do Deus da cura daquela época também, a serpente, com aquele vidro ali. Aquele era a simbologia do Deus da cura, Asclépio. E nesse símbolo que existia naquela época do quartel, existia embaixo uma frase que dizia ainda: não pergunte se somos capazes, dê-nos a missão. Isso se referindo ao soldado quando vai para a guerra. Mas comparando aquele símbolo que existia ali da serpente com esse símbolo Asclépio que tinha nos dias de Pérgamo, as pessoas se retiravam das suas cidades, das suas casas, dos seus lugares e vinham até Pérgamo querendo receber cura desta divindade. Mas a carta, irmãos, que Jesus escreveu à igreja de Pérgamo,
ele elogia por um tempo a igreja, e depois, mais para frente, os irmãos podem observar que ele diz que arrependam-se. Se ele primeiro elogiou, é porque em meio àquela cidade, onde havia 4 divindades mais adoração ao imperador, referindo-se isso à igreja. Eu quero trazer aqui em relação à igreja, que isso é o que importa, que eu e você aprendamos. Não importa o mundo lá fora como está, mas nós temos que aprender e nos cuidar com o que acontece aqui dentro, como estava acontecendo na igreja de Pérgamo, assim como estava acontecendo nas outras igrejas, nas igrejas de Éfeso. O mal, as falsas doutrinas, heresias estavam sendo trazidos de fora para dentro da igreja. Se você observar, com o decorrer do tempo, eu nasci num lar cristão, me criei num lar cristão. Meu falecido pai, pastor Zeca, era pastor de igreja. Eu parei por algum momento nessa tarde e comecei a lembrar a mudança catastrófica, vou usar essa palavra, que a igreja veio passando com o passar do tempo de lá para cá. O esfriamento espiritual, doutrinas bíblicas, não estou falando aqui de costumes e de doutrina dos homens, bíblicas, deixadas de lado, onde a liberdade que o crente existia já está virando libertinagem. Enfim, quando nós deveríamos ser imitados, nós é que estamos imitando o mundo. Por que você acha que no culto de ensinamento da palavra são poucas as pessoas que vêm aprender? Porque hoje o que mais interessa é grandes templos, aonde se prega só uma falsa revelação, falsa profecia, falso ensinamento. E se você for analisar pela palavra de Deus, irmãos, não tem base bíblica e fundamento bíblico o que está sendo feito em muitas das igrejas. Um falso evangelho está invadindo as nossas igrejas, de crentes fracos espiritualmente, não pautados na palavra, são presas fáceis para o inimigo. Assim era a igreja de Pérgamo, 4 divindades, mais a adoração ao imperador. E com o passar do tempo, o que aconteceu com a igreja? Quando o mundo lá fora, que deveria influenciar a igreja, os crentes estavam dando ouvido e vendo o que estava acontecendo lá fora, estavam sendo influenciados, querendo influenciar, querendo trazer aquilo que estava lá fora para dentro da igreja. Mas a minha Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus não aceita repartir a sua glória com ninguém. Você não pode comer a mesa de Deus e ao mesmo tempo comer a mesa junto com Satanás. Você não pode querer as bênçãos de Deus e desfrutar dos prazeres da carne, dos prazeres desse mundo. E assim a igreja de Pérgamo estava passando por aquela fase, por aquele momento difícil. Imagine você se acontecesse o que aconteceu naquela época, nos dias de hoje, onde os crentes eram mortos se não prestasse adoração ao imperador. Mas ali havia um homem chamado Antipas, o fundador desta igreja, que foi consagrado pelo apóstolo João como anjo daquela igreja, como pastor daquela igreja. E um pastor temente a Deus, um pastor pautado na palavra, um pastor que com ele não tinha meia conversa, um pastor que não se vendia,
Um pastor que não trocava as coisas de Deus pelos prazeres da carne. Antipas começou a passar grande perseguição junto com um grupo de crentes daquela congregação. E para você, quando fala, irmão, que nós devemos voltar aos tempos primórdios da igreja primitiva, sabe que eu dou risada? Principalmente nos dias de hoje eu dou risada. Porque eu vou ser sincero com os irmãos, não quero aqui generalizar. E não quero aqui me mostrar também que eu sou um super-homem. Porque se eu não vigiar e não manter o meu joelho no chão e não manter os meus olhos em Jesus Cristo, eu estou propício a cair também. Assim como qualquer um de nós. Mas quando se fala que nós devemos voltar aos tempos primórdios, temos que voltar ao primeiro amor, como era a igreja primitiva. Eu duvido que alguém aguentaria passar pelo que eles passaram. A igreja de Pérgamo, irmãos, eles pegavam o crente das igrejas de Pérgamo, botavam ali e diziam: nega este Jesus e adora o imperador. E assim como o pastor da igreja Antipas negou a servir o imperador, mas nunca jamais negar a Cristo, preferiu morrer e ser salvo. E quantos hoje, como aqueles crentes da igreja de Pérgamo, estão se vendendo facilmente aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo, pastor Walter? Fala-se tanto de oração. E a igreja primitiva era uma igreja que orava. Uma igreja que mantinha continuamente oração